Mas nós estamos mais preocupados com a situação do tempo aqui no Brasil agora. E a Stephanie Toso já está conosco para trazer as informações a respeito do que vai acontecer nas próximas horas, porque ela já está alertando desde o início da semana que tem a chegada de uma frente fria, tem a chegada de chuva e o tempo vai mudar hoje, não é, Stephanie Toso? Bom dia. Bom dia para você, Pedro. Bom dia para Bom Silvânia, para dia. todos. Olha, a gente tem mudança que vai começar a acontecer aqui por São Paulo. Já tem chuva acontecendo em algumas cidades do interior, então é aquela nossa sexta com muita atenção, porque essas pancadas elas podem vir com risco de temporal. Só que a gente não tem expectativa para aquele vendaval, aquela ventania intensa que aconteceu na última sexta-feira. Então a gente tem até uma frente fria bem afastada passando aqui pelo Brasil, só que não é ela que vai ser responsável por trazer bastante umidade aqui para São Paulo. É uma baixa pressão que ela está atuando bem no interior do país. E agora isso vai começar a se formar aquele corredor de umidade. Então, hoje, sexta, todo o nosso fim de semana já vai ser com aquela carinha bem diferente. Hoje, pelo menos, capital está amanhecendo com temperatura ainda amena, na casa dos 17 graus. A gente tem um sol aparecendo e aqui para a cidade de São Paulo, a gente se prepara para a chuva chegando no finalzinho da tarde e começo da noite. Agora, para o interior, a gente pode ter esse chove para já ao longo da manhã. Então, algumas cidades como Presidente Prudente, região ali de Araçatuba, já estão amanhecendo com céu bem mais carregado. E aí, essa chuva chega primeiro para o interior de São Paulo e depois vai avançando aqui para a capital. Stephanie, a chuva ela vai ser mais intensa hoje, amanhã, no domingo. Toda a cidade de São Paulo vai passar por parte da região. Tem como prever isso, Stephanie? Olha, tem sim, tem como a gente dar um geral. Então, pior da chuva mesmo é para o sábado. Sábado a gente está prevendo cerca de 50 milímetros aqui para a capital. Vai ser aquela condição para chuva até persistente. A gente não tem risco no fim de semana para grandes temporais, só que tem esses grandes acumulados em um curto período de tempo. Então, sábado a gente já vai amanhecer com aquele céu mais carrancudo e carregado. Tem chance de chuva durante a manhã do sábado e é uma chuva que vai apertando mais durante o início da tarde. E aí a gente tem um fim de semana com aviso para pontos de alagamentos aqui pela cidade de São Paulo. Pode se formar, a gente tem até aquela condição para algumas enchentes pontuais, porque vai continuar chovendo o domingo todo. Só que domingo a gente não tem expectativa para volumes tão altos. Então, sábado, uma média aqui na capital de 50, domingo, cerca de 15 milímetros. Stephanie, tem alguns pedidos de ouvintes que querem saber, por exemplo, a previsão do tempo para a Baixada Santista no final de semana. Olha, fim de semana não vai dar praia, gente. Assim, Baixada Santista vai ter uma condição muito parecida com capital. Já vai ser aquele fim de semana do chove para o tempo todo. Pro litoral aqui de São Paulo como um todo, a gente tem risco para alguns temporais mais generalizados. Então, vai receber bastante umidade, dessa umidade que vem ali do oceano. Então, são áreas que são sujeitas àquela condição para chuva bem frequente, temperatura cai também. Hoje, Baixada Santista está com uma máxima ali na casa dos 25 a 26 graus. Tá bem abafado. Agora, fim de semana, a temperatura não passa dos 19. Não tem abertura de sol para esse fim de semana. Serra da Mantiqueira. Ó, Mantiqueira a gente também tem risco para temporal. Chuva na Serra da Mantiqueira, ela vai ser também mais frequente. Só que para o comecinho do sábado tem um pouquinho de sol. E aí essa chuva ela vai ganhando mais força entre o final da manhã e o início da tarde, aí com céu bem mais carrancudo. Domingo a gente tem chance para volumes altos ainda ali para a região. E aí máxima para Mantiqueira também na casa dos 20 a 21 graus. Igaratá, na região de São José dos Campos. Tem condição de chuva também, gente. Todo esse fim de semana com muita atenção para todo o estado de São Paulo. E aí temperatura fica baixa também, tem friozinho. Stephanie Toso, o Ari de Chavantes quer saber como é que vai ser o fim de semana, a tarde dessa sexta-feira, na região de Ourinhos. Ó, Ourinhos tem uma condição diferente para o domingo. Então, hoje já tem aquela chance para boas pancadas durante essa manhã e tarde. Amanhã, sábado, essa chuva se intensifica mais, vai ficar bem nublado. E aí, hoje tem aquela diferença porque a temperatura pode chegar a 35 graus. Amanhã é máxima só de 26. E aí, não tem sol para o sábado. Tem a chance de temporal. Domingo, a chuva já começa a aliviar um pouquinho mais. Então, essas cidades aqui do extremo sul, oeste de São Paulo, parte do sudoeste, já vai ter um domingo com um pouquinho de sol. E aí, temperatura vai ficar mais amena, só que já sai aquele risco de temporal para o domingo. Fernanda, nossa ouvinte, pergunta o seguinte: Stephanie, vem vento forte também?
Eu me preocupo mais com o vento hoje do que com a quantidade de água que cai do céu, diz a Fernanda. Ó, aqui para a cidade a gente tem chance de umas rajadas chegarem a 80, 85. Não é aquela ventania acima de 100, só que é vento com muita atenção, porque é vento que já derruba árvore, é vento que já traz prejuízo para a rede elétrica. Então a gente tem o potencial para algumas rajadas mais fortes, só que é mais para o final do dia de hoje. Então não chega aquele dia com bastante vento intenso, que é quando a gente tem deslocamento de frente fria. Então ele só vai acontecer durante o processo de formação dessas nuvens de chuva. Então só finalzinho da sexta. Stephanie Toso, para a gente finalizar, tem um pedido inusitado aqui. A Débora de Taubaté diz o seguinte: Pedro, morro de medo de viajar de avião e tenho que ir a trabalho a Curitiba na próxima terça-feira, retornando na quinta da semana que vem à noite. Só de pensar em vento e tempestade já fico preocupadíssima. Eu tô rindo aqui, mas tem muita gente que pensa assim, né? Que morre de medo de andar de avião. Stephanie, como é que vai ficar o coração da Débora aí? Você tem alguma notícia para acalmar o coração ou não? Olha, tenho. Pelo menos assim, se ela for se deslocar na própria terça, não tem chuva. Vai ter chuva nos próximos dias, né? Pensando assim, Curitiba, ao longo da próxima semana, a gente tem uma chuvinha para quarta e para quinta. Então, durante a volta, talvez ela pegue uma coisinha ali, mas não tem temporal, tá? É mais chuva de pancada, é chuva que passa rápido, não tem grandes alertas. E a chuva no período da tarde. Então, se ela puder agendar a passagem num outro horário, eu acho que vale. Essa é a Stephanie Toso, sempre com a informação que você precisa saber. Você pergunta, a Stephanie responde rapidinho para nós, direto do Instituto Climatempo. Stephanie, estamos em contato aí no fim de semana, hein? É hora de prestarmos muito serviço, porque vai ser um fim de semana daqueles que precisamos ficar atento. Muito obrigado aqui pela tua participação. Bom fim de semana e que a chuva venha, mas sem tanta força como na semana passada.